bem-vindos. Antes de passar a palavra ao Jonas, que é o nosso dirigente de música, só alguns poucos avisos. No domingo que vem já estamos em junho, no primeiro domingo de junho, 1º de junho. E nós tínhamos pensado em fazermos a ceia em outro local externo e não aqui. Só que, reconsiderando e considerando previsões climáticas que teremos naquele final de semana, então a gente vai manter o plano original e vamos ter que fazer aqui, tá? Porque a previsão ou é chuva ou é frio, então para fazer fora é bem difícil, mas vamos ver o que a gente consegue fazer em algum outro momento aí, fora daqui da sede da IBB, certo? Então domingo que vem ainda estaremos tendo a nossa ceia aqui às 8h15 da manhã, né? Na última vez eu falei 20 horas, não, é 8h15 da manhã, para começarmos às 8h30 efetivamente. Também temos um aviso com relação aos casais. Guilherme, tu pode me ajudar a avisar os casais daí depois, tá? Obrigado. Temos a reunião de casais, ela seria no dia 14, mas em virtude de alguns casais não estarem conosco, foi antecipada então a reunião de casais para o dia 7, próximo sábado. Já é o próximo sábado, né? É no outro sábado, né? No outro sábado, dia 7, viu? E a princípio vai ser aqui na sede da igreja. Então os avisos adicionais vão ser dados no grupo aí daqui até lá. Certo, amados? O que eu tinha de avisos era isso. Passa a palavra então para o Jonas e a sua equipe. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé e eu gostaria de começar esse tempo com uma oração. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um domingo, mais um dia que estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Obrigado por esse privilégio que temos. O dia mais importante da semana, que a gente pode juntos adorar o Teu nome, Senhor, em espírito e em verdade. E podemos também, Pai, ouvir da Tua palavra, aprender mais de Ti, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, primeira música dessa noite, Entre Nós Vive Outra Vez. Não me lembro se... Acredito que a gente já cantou aqui na igreja, mas deve fazer um tempinho. E realmente nós cantamos, né, nessa música. Nós celebramos a ressurreição de Cristo, né, e os benefícios da vitória dele na cruz. Então, que possamos, né, mais, como diz o refrão, novamente eu posso adorar em espírito e em verdade, declarar de novo o meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Que possamos fazer isso essa noite, né, declarar de novo o nosso amor por Jesus nessa noite. De cravaram no mar.
trazer de novo o Meu Universo, que o Wallace trouxe na semana passada, para que nós possamos fixar também essa música. E uma música, né, que fala de buscar, de ter a nossa satisfação, né, o nosso coração apenas em Deus e não nas coisas desse mundo, né? Que nós possamos mesmo buscar estar contente sempre no Senhor, né? E não nas coisas passageiras, coisas breves, que são boas, né? Que Deus permite também que nós tenhamos boas experiências, coisas boas, mas que nós não devemos nos apegar, né? Porque nós não somos desse mundo aqui, nós temos algo muito melhor com o Senhor na eternidade. Então, que realmente Deus possa ser nosso universo. Seguimos então com O Eterno Deus, música baseada no Salmo 90. E esse sábado ontem, nos jovens, na reunião de jovens, a gente começou então um panorama bíblico de Gênesis, e talvez um pouco inspirado por isso eu escolhi as próximas duas músicas. E essa música, né, fala que Deus antes de criar tudo, ele já existia, né, como Gênesis 1:1. Deus, ele já existia, ele é eterno. Então a própria música, a gente fala de descansar, né, nos planos
soberanos desse Deus eterno, né? Que possamos cantar a Deus e de fato descansar na soberania dele, como também nós estamos vendo aqui, né? Nos domingos também com o pastor Roberto, né? fim, gostaria que nós cantássemos ao nosso Deus, que é soberano, e louvar a Ele pelas suas maravilhas, pela sua grandeza, e dar glória a Deus, né? Vamos cantar: nosso Deus é soberano.
Chamar o pastor Roberto à frente. E temos crianças, temos aula hoje, aulinha. Temos o Levi. Se sim, pode vir à frente, a gente orar também. Ceote. Muito bem. Vamos então orar por esse tempo, agora que vamos ter. Pai querido, Senhor, obrigado por podermos ter esse tempo de louvor ao Teu nome, Senhor, como igreja. E peço agora, Pai, pela Tua palavra que vai ser pregada aqui no púlpito, pelo pastor Roberto, que o Senhor abençoe Teu servo, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo nossos ouvidos espirituais, Pai, para ouvir Tua palavra, preparando nossos corações, Pai, e de fato venha estar operando nas nossas vidas, Pai, através da Tua palavra, usando o pastor Roberto, Pai, essa noite. Também te peço que o Senhor esteja agindo na vida do Levi, Pai, através também das aulinhas aqui, do cuidado das professoras, Pai. Que o Senhor possa estar já trabalhando no coração dele, Pai, para ouvir Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ok, mais uma vez, boa noite a todos. Registramos aqui a presença da Isabel conosco, né, sua filha, nos visitando nessa noite. O Wellington também nos visitando nessa noite. Seja bem-vindo, Wellington. Foi anunciado aqui, né, a respeito da ceia no próximo domingo. Então, planeje participar conosco. Vai ser um momento importante aqui para a vida da igreja. E durante a semana vamos fazendo aí algumas combinações a respeito desse encontro de ceia no próximo domingo. E com relação ao encontro de casais, né, também vamos divulgar mais. Então os casais aí vão reservando essa data, vai ser dia 7 de junho. Então quando vamos ter o nosso encontro de casais. Muito bem.
Nós estamos aqui, como já tenho falado nos últimos sermões, ao longo de muitos meses, tratando deste tema, a providência divina. Ele está organizado em 3 blocos. Já vimos o primeiro bloco, a providência divina sobre a natureza. Estamos no segundo bloco, é o bloco intermediário, e nós estamos falando sobre saúde. Estamos falando sobre a soberania de Deus, a providência de Deus em relação a Satanás. Eu tenho mais 2 ou 3 sermões ainda em relação a esse bloco. E aí vamos entrar no terceiro e último bloco. Nós vamos falar sobre a providência divina na nossa vida pessoal. Então, meu desejo e minha oração é que essa série de sermões esteja trazendo muito encorajamento para a sua vida, para a sua experiência de andar com o Senhor, que esteja fortalecendo a sua fé e nos dando essa dimensão a respeito da grandeza do nosso Deus, do seu poder e da sua providência. Então nós estamos aí nesse bloco do meio, nós estamos vendo algumas esferas de atuação de Satanás. E como eu tenho dito aqui, são áreas em que ele tem um forte domínio, ele tem uma forte influência, mas mesmo nestas áreas, ele está sujeito ao poder de Deus. São áreas onde existe a governança do diabo aí no reino dos homens, mas mesmo nestas áreas, ele está sujeito aí à providência divina. No último sermão, na semana passada, nós tratamos a respeito da providência divina sobre a mão de Satanás nos desastres naturais. E hoje nós veremos uma outra esfera de atuação do diabo. Nós vamos falar da providência divina sobre o poder de Satanás para causar doenças. Agora, quanto a este assunto aqui, a Bíblia, ela é bastante clara. Satanás, ele pode causar doenças. Existe uma passagem no livro de Atos que nos informa o seguinte, venha comigo para lá, Atos, capítulo 10, versículo 38, eu estou usando aqui a versão NVT. Atos 10, 38. E nós lemos o seguinte aí nesta passagem: sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo o bem e curando o quê? Todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, o diabo, ele havia oprimido muitas pessoas com toda a sorte de doenças, e o Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, enquanto ele andou aqui pela terra, ele ia por toda a parte fazendo o bem, mas particularmente o quê? Curando. Ele curava todos os oprimidos pelo diabo. O diabo oprimia as pessoas aí em suas almas e em seus corpos. Eram os poderes malignos nas possessões e nas doenças do corpo. E o poder de Jesus Cristo aí sobre o mal, em todas as suas formas, era um poder irresistível. Todas as obras poderosas de Cristo foram triunfos sobre os poderes malignos. Em Lucas 13, venha comigo lá para o Evangelho de Lucas, em Lucas 13,
Nós vamos ler aí os versículos 10 a 16. Em Lucas 13, o Senhor Jesus, ele encontrou uma mulher que andava encurvada. Ela era incapaz de ficar ereta. E essa situação na vida dessa mulher era uma situação que já durava 18 anos. Lucas 13, começando no versículo 10. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito imundo, impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado, porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi e o jumento do estábulo e o levam dali para dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, agora notem bem, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? Então essa mulher aqui, que nós não sabemos o nome dela, ela tinha uma enfermidade física, e diz o texto que essa doença dela foi causada por um espírito maligno. Aqui Cristo não confrontou ou expulsou o demônio. Ele simplesmente declarou-a livre, curada. E o texto nos diz que esta mulher, ela era mantida, presa por Satanás. E isso por quantos anos? 18 anos. Mais idade que tem a Isabelle, né, Isabelle? 18 anos ela estava presa por Satanás. Nós já falamos aqui sobre Jó. E as enfermidades físicas e outros desastres na vida de Jó foram causados por quê? Por Satanás, mas mediante permissão de Deus. Vamos ver outra passagem no Evangelho de Lucas, Lucas 11, versículos 14 e 15. Lucas 11, 14 e 15. Certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo. E quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: é pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então aqui na vida deste homem, de alguma forma, o demônio impedia esse homem do quê? De falar. Então notem, a sua mudez era de origem diabólica, satânica. O texto fala deste demônio, e o texto fala aí do príncipe dos demônios, que é quem? O príncipe dos demônios, o diabo. E esse homem aqui, ele era possesso de um demônio que o deixava mudo.
E isso aqui mostra para nós o grande poder de Cristo. Esse homem aqui, ele era mudo e ele era possesso. Mudo e possesso. Ou seja, não havia como se comunicar com ele. Não havia como se comunicar com a vítima. O homem estava dominado pelo demônio e ele não podia falar. Mas quem estava diante dele? O Senhor do universo. O Senhor do universo estava diante daquele homem, a sua presença e o seu poder neutraliza todo o poder maligno. A presença do Senhor e o seu poder neutraliza todo o poder maligno. Talvez em parte pode ser por isso que aqueles que estavam assistindo ali, eles pensavam que Jesus obtinha o seu poder da própria fonte de todo o poder maligno. Achavam que ele expulsava demônio pelo poder de Deus. Então, não existe dúvidas de que Satanás ele pode causar muitas doenças, e isso faz parte aí do seu sistema de maldade que domina este mundo. Os poderes do diabo, eles são usados de todas as formas para produzir o mal. Nada de bom pode vir do diabo. E sempre lembrando ainda aquilo que Jesus Cristo disse acerca do diabo lá no Evangelho de João, versículo 8, no capítulo 8, versículo 44, quando ele diz que o diabo foi homicida desde o princípio, assassino. Agora, o outro lado de tudo isso é que o poder de Cristo aí para curar doenças, expulsar demônios e desfazer as obras do diabo são um sinal da invasão do poder de Deus no reino das trevas. O poder de Deus pode invadir o reino das trevas, pode desfazer, pode cancelar todas as obras do diabo. Deus pode desfazer cada doença e cada obra do maligno. Às vezes me perguntam o seguinte: pastor, é certo orar em favor de cura de doenças? Então, algumas vezes, alguns têm dúvidas sobre isso. Devemos orar em favor de cura de doenças? Eu tenho a dizer o seguinte: eu creio que é bom e correto fazermos isso. Isso, em termos mais abrangentes, também foi adquirido na morte de Cristo na cruz. Na cruz foi adquirido todas as bênçãos da graça para todos os filhos de Deus. Agora vamos ler uma passagem muitas vezes controvertida. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, 4. O profeta escreve o seguinte: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Então, o Messias, ele suportou as consequências dos pecados dos homens, ou seja, as enfermidades e as dores da vida. Hoje, as doenças ainda se manifestam
e nós podemos orar pela cura dos doentes. Se Deus quer curá-los, Ele pode fazer isso. Na eternidade, todas as doenças serão eliminadas. Sabe por que isso? A razão disso é que uma vida sem doenças, seja do corpo, seja da alma, está incluso nos benefícios da expiação que Cristo realizou na cruz. Jesus não apenas tomou o nosso castigo, como também, ao fazê-lo, curou-nos. Ele foi ferido, mas nós ficamos saudáveis. Jesus tomou sobre si tudo o que arruína a nossa vida. A expressão aí no versículo, ele tomou sobre si. Isso significa literalmente no hebraico. Tomou significa levantar. É um levantar através de alguém. Alguém ajuda outro a levantar-se. A expressão que pesaram sobre ele, por sobre os ombros, significa carregar o fardo de outro. A palavra enfermidade que aparece aí nesse versículo é literalmente sofrimento. É a mesma palavra que foi usada no versículo 3. E lá no versículo 3 nós lemos o seguinte: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento. É a mesma palavra. As doenças aí do versículo 4 foram as nossas doenças. Esse termo aponta para todo tipo de fragilidade que pode nos atacar no corpo e na alma. Então, os sofrimentos e as doenças resumem tudo aquilo que arruína a nossa vida. Nós ansiamos por uma vida verdadeiramente bem-aventurada, mas nós somos constantemente impedidos por toda forma de sofrimentos e doenças. Em grande parte, na maioria dos casos, o ataque é do diabo. Mas Isaías nos diz que o Messias tomou o nosso fardo para ele. Ele tomou as enfermidades, ou seja, todo tipo de sofrimento, e ele tomou as nossas doenças. Ele levou sobre si as enfermidades da alma e ele levou sobre si as enfermidades do corpo. Então, ser saudável, tanto fisicamente como espiritualmente, é um benefício da graça salvadora e da obra expiadora que foi realizada lá na cruz do Calvário. Então, é correto e bom orar pela cura das doenças da alma e do corpo. Agora notem o seguinte, esse texto aqui de Isaías 53, ele é citado no Novo Testamento. Então nós vamos para lá, Mateus capítulo 8. Mateus 8, versículos 14 a 17. Mateus 8, 14 a 17. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros e, com uma simples ordem, curou todos os enfermos.
cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Jesus, ele curou um grande número de enfermos que foram trazidos até ele. Era muita gente que estava possuída por demônios. E esses demônios, eles controlavam totalmente o corpo de suas vítimas. Mas aqui no final dessa passagem, Mateus está citando a passagem de Isaías 53, 4. Cristo suportou tanto a cura quanto a maldição do pecado. Tanto a cura física, quanto a vitória derradeira de tudo o que o pecado causou, estão assegurados pela obra expiatória de Jesus Cristo. Agora, nem toda doença tem origem demoníaca. Nós sabemos disso. Nessa narrativa aqui, por exemplo, a sogra de Pedro estava doente. Ela estava com febre. Talvez estivesse com malária. Ela não estava doente por causa de um espírito maligno nela. Jesus a tocou, Jesus a curou, e no fim desta passagem o autor sagrado relaciona isso com Isaías 53, 4. Ele diz: cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou sobre si nossas enfermidades, removeu nossas doenças. Então, meus queridos, nós podemos pedir que Jesus cure as doenças da alma e que Ele cure as doenças do corpo. Em seu ministério terreno, Jesus Cristo, Ele realizou tanto uma coisa quanto Ele realizou a outra. Agora preste atenção. Com isso tudo que eu estou ensinando aqui, e não saia daqui dizendo que o pastor Roberto disse isso. Com isso tudo que eu estou ensinando aqui, eu não quero afirmar que todas as doenças serão curadas pela oração do crente. Assim como nem todos pelos quais nós oramos se convertem e são curados espiritualmente, também nem todos os doentes pelos quais nós oramos são curados de suas enfermidades. Mas esse aqui não é o ponto. Se nós temos um irmão doente, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar por sua cura física. Aliás, Tiago, na sua carta, recomendou isso. Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 15. Tiago 5, 13 a 15. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então murmure. Então, ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Faça o quê? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele. Se nós temos alguém doente, mas essa pessoa não conhece a Cristo, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar pela sua cura espiritual e devemos orar pela sua cura física. Isso é bom e aceitável diante de Deus. E Deus vai responder às nossas orações segundo a sua vontade. E nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós devemos entender também que nesse grande
programa aí da redenção, existem benefícios salvíficos que aguardam a sua realização plena na eternidade. Paulo escreveu o seguinte, 1 Coríntios 15, 26. 1 Coríntios 15, 26. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Lá na cruz, lá no Calvário, o Senhor Jesus Cristo, ele destruiu o poder de Satanás. E o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 2, no versículo 14, ele diz que Satanás tinha o poder da morte. No entanto, nós sabemos que Satanás, ele será desapossado de modo permanente desta arma da morte, somente no final do milênio. Então ainda nós precisamos lidar com as doenças e com a morte. Ainda é preciso entender também que Jesus Cristo, ele não curava cada doente com o qual ele se encontra. Venha comigo para João capítulo 5. João 5. Vamos ler os versículos 1 a 15. João 5, 1 a 15. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando um movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Agora, essa narrativa aqui, no Evangelho de João, tem várias implicações e tem várias aplicações. Depois o nosso expositor do Evangelho de João pode abordar todas elas. Havia aqui um propósito central aqui no argumento joanino com esta narrativa. Mas eu quero apenas ressaltar que ali no tanque de Betesda, Jesus não curou todos os cegos, nem todos os mancos,
nem todos os paralíticos, nem toda aquela multidão de enfermos que estava ali esperando uma oportunidade de cura. Ele não curou a todos. Quem ele curou? Ele curou aquele homem que estava doente há 38 anos. Jesus curou aquele paralítico, aquele manco, de uma forma compassiva. Ele iniciou aquela cura. Aquele homem inválido não a pediu. E Jesus ordena que ele faça algo que ele era incapaz de fazer, e a palavra poderosa de Jesus o cura. A cura foi milagrosa. Ela foi divina. No versículo 14, nós lemos isso. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Então, meus queridos, alguns sofrimentos ou doenças, elas são resultados diretos do pecado, mas nem todos. Mas a verdade é que Satanás pode causar doenças e Cristo pode cancelá-las, se ele assim o quiser. E nós podemos orar pela cura física e pela cura espiritual, e nós devemos aguardar no Senhor o que ele fará. O grande apóstolo Paulo, certamente ele orava pela cura de seus colaboradores quando eles estavam doentes. Por exemplo, ele certamente orou pela cura do seu colaborador Trófimo. Venha comigo lá para 2 Timóteo 4:20. 2 Timóteo 4:20. Então Paulo diz o seguinte aí, é a sua segunda carta, a última carta de Paulo, né? A partida dele está próxima. Ele diz o seguinte: Erasto ficou em Corinto, e eu deixei Trófimo doente em Mileto. Agora, quem era Trófimo? Trófimo era um membro da equipe missionária de Paulo. Ele acompanhou o apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. Ele era alguém próximo de Paulo. E Paulo diz aqui que ele deixou Trófimo doente em Mileto. Agora, eu não tenho dúvidas nenhuma de que Paulo orou pela cura dele. Mesmo assim, Trófimo ficou doente em Mileto. Nós sabemos também de Timóteo. Quem era Timóteo para Paulo? Era o seu filho amado na fé. E Paulo diz em certa ocasião o seguinte para Timóteo, 1 Timóteo 5:23. Timóteo 5:23. Não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência. Tome um pouco de vinho por causa de seu estômago. E aí, para aqueles mais desavisados, eu não quero me concentrar aqui na segunda parte do versículo. Mas na primeira, qual era a experiência de Timóteo? Ele ficava doente com frequência, mas ele era o filho amado de Paulo na fé. Você acha que Paulo não orava por ele? Certamente Paulo orava pela fragilidade física de Timóteo, que era o seu filho amado na fé, e ainda assim Timóteo ficava doente com frequência. Então, é bom
e correto orar pelos enfermos, pedir a sua cura, mas é Deus quem decide o que vai acontecer. Satanás não é soberano em nossas doenças. Satanás é real, ele é cheio de ódio, mas ele não é soberano nas doenças. Deus não lhe dá nem mesmo esta honra. Existe uma soberania de Deus que é intencional, sábia, misericordiosa e dolorosa nos sofrimentos de doença. Muitas vezes é na hora da doença ou num leito de enfermidade que a nossa confiança na ampla providência de Deus é colocada à prova. Eu quero encerrar com algo da experiência de Paulo. Venha comigo para 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler os versos 7, 8 e 9. 2 Coríntios 12, 7, 8 e 9. Você deve lembrar da passagem, é sobre o espinho na carne de Paulo. E Paulo diz o seguinte aí no versículo 7: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse. Quantas vezes? Quem estava orando? Mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Agora, nós não sabemos exatamente qual era este tal espinho que foi dado a Paulo em sua carne. Mas foi Deus quem deu este espinho. Deus deu este espinho na carne de Paulo. Algumas sugestões são oferecidas quanto à natureza desse espinho. Então, alguns estudiosos dizem o seguinte: esse espinho poderia ser uma ansiedade espiritual ou psicológica que havia no coração do apóstolo Paulo por causa da incredulidade obstinada de Israel. Vocês lembram o quanto Paulo se preocupava com o seu povo? Outros dizem que esse espinho na carne poderia ser uma oposição muito cruel e violenta ao seu ministério e à sua mensagem. Acompanhando o ministério de Paulo, nós sabemos que isso aconteceu frequentemente. E alguns ainda dizem que esse espinho na carne poderia ser uma enfermidade recorrente e atormentadora. E essa terceira opção, ela é a mais plausível entre os estudiosos. Embora nós não tenhamos nenhuma certeza em relação a esse espinho. O que nós sabemos é que ele foi dado por Deus e, ao mesmo tempo, ele é um mensageiro de Satanás. Foi dado por Deus, é um mensageiro de Satanás. E a ideia de ser um mensageiro é que este espinho na carne de Paulo quase levou Paulo à beira da morte. E se você ler o capítulo 1 dessa carta, você vai entender esse contexto. Então, Satanás, ele era a causa imediata dos sofrimentos de Paulo. Mas Deus era a causa final.
No caso de Paulo, como no caso de Jó, que nós já vimos aqui, os espinhos foram dados por Deus e usados por Satanás, mas eles possibilitam ao crente compartilhar da experiência, da suficiência da graça de Deus. Aí no versículo 9, Paulo diz o seguinte: mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. A graça de Cristo. Se você não lembrar de nada mais do que eu falei hoje à noite, fique com esse pensamento. A graça de Cristo, ela é a nossa maior provisão. Seja na saúde, seja na doença. É na nossa fraqueza que o poder divino encontra pleno alcance e força. Satanás não é o soberano aí na doença, e a graça de Cristo é mais poderosa do que todos os dardos inflamados do maligno e que todos os espinhos com os quais Satanás pode nos afligir em nossa peregrinação. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra aqui com os meus irmãos. Uma palavra, Senhor, que entra no nosso coração, que vai até o profundo do nosso ser. A Tua palavra, Senhor, ela é eterna, ela nos encontra, Senhor, nas nossas fraquezas, no nosso desânimo, no nosso abatimento, na nossa desesperança. Ela produz transformação, ela fortalece a nossa fé. A verdade da Tua palavra, Senhor, é um consolo permanente, bendito, que nos faz, Senhor, perceber o grande poder e o grande amor que existe na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. E nessa noite, Senhor, continuando nesse tema, nós podemos ver também o Teu poder para cancelar, desfazer, neutralizar todas as obras do diabo. Sabemos, Senhor, que durante a nossa peregrinação seremos afligidos de muitas formas, muitos sofrimentos, e o diabo vai usar todos os seus dardos para nos atingir, destruir a nossa fé, nos fazer esmorecer. Mas brilha, Senhor, sempre no nosso coração a verdade da Tua palavra, e que o Senhor é todo poderoso, e que na Sua providência divina o Senhor tem feito todas as coisas cooperar para o bem daqueles que Te amam e para a Tua própria glória. Ajuda-nos, Senhor, a andar dia após dia nesta certeza, nesta convicção. E embora, Senhor, do lado de fora as coisas possam ser muito difíceis, tensas, nebulosas, que no nosso homem interior nós estejamos indo de triunfo em triunfo, de alegria em alegria, de graça em graça. Nós possamos experimentar a cada dia a Tua graça, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos anima, e que nessa graça maravilhosa nós possamos viver em plena intimidade contigo, dependendo do Senhor em todas as coisas e caminhando ao Teu lado, podendo ser instrumentos Teus, servos do Senhor, para que este mundo tenebroso veja o Teu poder, veja a Tua graça e veja a Tua glória. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, então vamos nos colocar de pé para cantar o Eterno Deus novamente. Estamos encerrando o nosso culto.